Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um de vocês e também esteja com aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de refletir com vocês hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você vê alguém próximo a você sem a Bíblia, compartilha a palavra e eu só vou fazer um pedido para que vocês deixem a Bíblia aberta durante a mensagem, porque nós vamos revisar várias vezes alguns versículos. E só para que todo mundo esteja na mesma página, eu gostaria de explicar o contexto onde essa história aqui está acontecendo. Porque sempre que eu vou refletir sobre algum versículo ou ler alguma passagem da Bíblia, eu gosto de perguntar o que estava acontecendo aqui, né? Para não ter perigo de fazer uma interpretação do que eu acho, do que eu acredito, mas daquilo que a palavra diz. Então, já fica aí um conselho para quando a gente vê um versículo solto, leia todo aquele capítulo e, se possível, até aquele livro para entender quem falou aquilo, quem disse aquilo, em que contexto foi dito, como estavam aquelas pessoas, né? E nessa passagem aqui que a gente vai ler, no caminho de Emaús, acontece que 2 discípulos estão saindo de Jerusalém para ir em outro lugar. E essa passagem, ela acontece 3 dias após a crucificação de Jesus. E aí eu pergunto para a igreja, o que acontece 3 dias após a crucificação? A ressurreição, exatamente. Assim, vocês até me assustam, perguntei. O que acontece 3 dias após a crucificação? Muito bem. Porém, os discípulos ainda não entenderam que Jesus havia ressuscitado. Apesar de terem sido avisados, porque algumas mulheres elas foram até o túmulo de Jesus mais cedo, viram que a pedra estava retirada, elas tiveram uma conversa com o anjo do Senhor, onde falou que Cristo não estava ali, aí elas contam para os outros discípulos, isso está no início do capítulo 24, elas contam para os outros discípulos, mas o versículo 11, um pouquinho antes do que a gente vai ler, diz que: mas eles não acreditaram nas mulheres e as palavras delas lhes pareciam loucura. Então, o contexto é que Jesus havia sido crucificado, mas os discípulos ainda não tinham entendido que ele havia ressuscitado. E para entender um pouquinho de como estava o coração dos discípulos, tente se colocar no lugar desses discípulos com tudo isso acontecendo, né? O texto vai dizer que eles estão saindo de Jerusalém e indo para um outro lugar. E por que eles estão fazendo isso, né? Porque eles estão frustrados, eles estão tristes, eles estão desanimados, eles haviam criado uma expectativa sobre a vinda do Messias e, de repente, na cabeça deles, aquilo tudo acabou, né? Imagina como estava o coração desses discípulos. Eles conheceram Jesus, eles caminharam com Jesus, eles abriram mão de muitas coisas para estar com Jesus. Eles ouviram suas pregações, eles viram seus milagres, mas há poucos dias eles também viram Jesus ser crucificado, ser entregue na mão de pecadores, da maneira pior que poderia existir naquela época. Então eu imagino essa caminhada saindo de Jerusalém muito parecida com uma caminhada que acredito que todos nós já fizemos um dia, que é aquela caminhada de quando você sai de um enterro, de um velório de alguém que você ama e talvez esteja pensando, acabou aqui. Ainda sendo crentes, ainda sabendo que a história não termina nessa vida, mas fica aquela caminhada de dor e de tristeza, né? E agora? O que a gente vai fazer a partir daqui? Para onde a gente tem que ir? Agora, soma isso ao fato de que eles haviam perdido, ou achavam que haviam perdido, não só um amigo, que já é difícil a gente perder, mas eles tinham perdido, acreditavam que tinham perdido, o seu Salvador.
Se eles deixaram tudo para seguir Jesus e Jesus não estava mais ali, imagina o coração deles nesse momento, né? Talvez, será que eles conversaram entre si, poxa, será que tudo isso aqui foi em vão? E agora, o que a gente vai fazer? Então é nesse contexto que a gente começa a ler a partir do versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho de João. E diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Salvador ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém. Essa passagem, lendo ela e meditando ao longo dessa semana, para mim ela teve muitas camadas de aprendizado, mas eu queria trazer 3 para compartilhar com vocês. O primeiro deles, que eu acho muito bonito, é que Jesus vai ao encontro de seus discípulos como o pastor vai ao encontro das suas ovelhas que estão perdidas. Não era para eles terem saído de Jerusalém. E por que eu digo que não era? Porque eles saem, eles estão tristes, mas quando eles reconhecem que é Cristo, imediatamente eles voltam. Está escrito lá no versículo 33. Ou seja, não era para eles terem saído dali. Eles se afastaram do lugar onde havia ali a promessa de Deus porque eles estavam tristes, porque eles estavam sem esperança, porque o verso 17 já diz que eles estavam muito entristecidos, com os rostos entristecidos. E o verso 21 também diz uma palavra deles bem forte, que é onde eles falam: nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Então imagina isso, né? Aí eu faço uma outra pergunta: será que isso é muito diferente do que acontece hoje? Quando as pessoas se afastam
e dizem: mas eu esperava que Jesus faria isso, mas eu esperava que a igreja seria assim, mas eu esperava que o irmão da igreja ia me tratar assim, e não tratou. E sai, né? E, Paulo, é verdade, eu lembro de muita gente também, de fulano, de ciclano, da família tal, que saiu da igreja, não voltou. Mas e quanto a mim e a você? Será que já teve um momento também onde Jesus foi lá e trouxe de volta novamente? Onde a gente queria se afastar porque a gente estava triste, porque a gente estava decepcionado, porque a expectativa não tinha sido colocada no lugar certo. Mas Jesus vai lá e traz a gente de volta, né? Então eu vejo aqui a graça de Jesus trazendo o seu povo, porque aqueles que pertencem a Cristo, Ele vai buscar de novo, porque Ele mesmo disse que faria isso. E aí eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito em João, vai ser projetado, o que está escrito em João capítulo 10, dos versos 27 ao 29. E diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, Jesus vai buscar os seus discípulos porque Ele disse que faria isso. E aqueles a quem foi entregue para Ele, Ele não deixa ir embora, ainda que essas pessoas quisessem fazer isso, né? E hoje, se você conhece alguém que você ama, que está afastado da igreja, que resolveu seguir o seu próprio caminho, eu diria, ore por essa pessoa, né? Não queira tentar trazê-la com as suas palavras, porque senão vai acontecer com você o que aconteceram com as mulheres, né? O que eles acharam? Que as palavras delas eram loucura, porque o evangelho parece loucura, porque se a gente lê a Bíblia, vai contra tudo que o mundo nos ensina. Então parece loucura, mas se você conhece alguém que está afastado, ore por essa pessoa e peça para que o próprio Jesus vá ao encontro dela. Porque em diferentes passagens da Escritura, nós vimos Deus corrigindo a rota do seu povo, né? O que aconteceu com Jonas? Não, eu não vou por esse caminho não quero ir. Mas nem que você tenha que ser engolido por um peixe, mas você vai fazer o que é da vontade de Deus, né? Você vai voltar para o caminho que Deus separou ali para você. Então, de uma forma ou de outra, Cristo vai ao encontro e traz de volta para si aqueles que foram escolhidos. Outra coisa que eu acho bem bonita nessa passagem é que Jesus, Ele não é indiferente à nossa dor. Os discípulos estavam tristes, eles estavam frustrados. E Jesus não chega puxando ninguém pelo braço, Jesus não chega julgando a fé que eles tinham ou que estava faltando naquele momento. Mas o versículo 15 desse capítulo que nós lemos diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus não é aquela pessoa que quando alguém está triste, ele chega e diz: não fica triste não. Ou quando a pessoa está chorando, o outro chega e diz: não chora não. Como se você fosse falar: tá, agora vou enxugar aqui minhas lágrimas, agora eu estou bem, né? Já que você falou para eu não ficar triste. Mas Jesus, Ele tem compaixão do seu povo, né? E a gente vê isso também na passagem onde Jesus ressuscita Lázaro, e Ele chega naquele momento de dor, no momento onde todo mundo está triste, onde todo mundo está desesperado, e Ele vê os seus amigos chorando, e mesmo sabendo que Ele ressuscitaria Lázaro, Ele chora com o seu povo, e Ele tem compaixão daquelas pessoas. E por que Ele faz isso, né? Porque nós temos um Deus que é relacional. Nessa passagem, Jesus se aproxima dos discípulos e faz uma pergunta que eu achei muito interessante. No versículo 17, Ele chega e diz assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Será que Ele não sabia? É claro que Ele sabia.
E aí eu pergunto, mas por que Jesus fez essa pergunta? Sobre o que vocês estão discutindo? Aí Cleopas fala para ele, mas você é o único, né, em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Aí Jesus fala, que coisas? Só faltou ele dizer, conte-me mais sobre isso, né? Sobre o que vocês estão falando. E por que ele pergunta sabendo já a resposta? Porque ele quer se relacionar com o seu povo. Ele quer se relacionar com seus discípulos. O Salmo 139, versículo 4 diz que ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces inteiramente, Senhor. Então ele pergunta, não é porque ele não sabe, mas ele pergunta porque ele quer ouvir as pessoas, ele quer ouvir o coração ali dos seus discípulos. E é por isso, por exemplo, que a gente ora. Você já se perguntou ou já ouviu alguém perguntar, mas por que eu tenho que orar se Jesus conhece meu coração? Por que eu tenho que orar se Deus já sabe de tudo? Mas não é Deus que precisa da sua oração, é você. É você que precisa de um relacionamento com Ele, né? Só porque quando a gente ora, é o que acontece com esses discípulos. A gente tem um encontro com o nosso Criador e Ele nos coloca no caminho que a gente tem que seguir. Então, você quer saber para onde você tem que ir? Para quem que você está perguntando isso, né? Porque, veja bem, nessa passagem, o que eu vejo são 2 discípulos, 2 pessoas que conheceram a Cristo, que caminharam com Ele, mas tomaram uma decisão errada naquele momento, né? Talvez porque um tenha escutado o outro, né? No momento da crise, quem que a gente escuta? Conhecendo a Cristo, né? Então, talvez eles tenham dito, poxa, acabou aqui, não, vamos embora, deixa o pessoal aqui, e seguiram. Então, se você quer saber o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, que caminho você tem que tomar, que decisão tem que tomar, pergunte para Jesus, porque Ele certamente vai conduzir você no caminho que você tem que seguir. Né? Nessa época, no final do ano, a gente começa a ouvir vários planos, e não é errado fazer planos, a gente tem que planejar mesmo, né? Mas de que forma será que a gente tem planejado? Né? A gente começa a ouvir, não, porque ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, no ano que vem, pastor, eu vou servir a igreja. Não vai. Se esse for o pensamento de no ano que vem, a partir de janeiro, eu faço, não vai fazer, não vai chegar até março essa promessa. Porque se a gente quiser, a gente faz hoje. Hoje é dia 13, 14 de dezembro, não lembro. Mas só vou dar um exemplo. Se você quiser terminar esse culto e falar, eu quero servir na igreja, hoje mesmo você já pode ajudar a recolher os elementos da ceia. Que alguém tem que fazer isso. Tá vendo? Quando a gente pega a ceia, aquele cálice tão bonitinho, o pão, alguém teve que comprar o pão, alguém teve que cortar o pão, alguém teve que colocar em cada cálice, alguém teve que comprar o suco de uva. Alguém teve que chegar aqui mais cedo, abrir as portas da igreja, desativar o alarme. Alguém chegou aqui e ligou o ar-condicionado, porque ele não liga sozinho. Né? No final do culto serão recolhidos os dízimos e as ofertas. Não tem um túnel que sai daqui e vai para o banco. Alguém tem que fazer. Então, se você quiser servir hoje, eu tenho certeza que hoje ainda você consegue servir na igreja. Né? Uma vez eu vi no Instagram, eu achei engraçado, porque a pessoa estava lá pregando e aí o microfone começou a falhar e alguém disse assim, o inimigo não quer que a gente pregue. E a pessoa que esqueceu de comprar a pilha estava lá se escondendo. Porque alguém tem que fazer, senão as coisas não vão sair. Mas quando a gente chega, parece que os anjos providenciaram tudo para isso acontecer. Mas são irmãos que estão servindo na igreja. Né? Quando o pastor está pregando, está falando, tem gente lá em cima, passando os slides aqui. Então tem serviço na igreja. Né? Você quer servir? Começa hoje. O ano que vem eu vou ler toda a Bíblia, mas começa hoje. Por que você vai deixar a partir de janeiro? Né? Uma coisa que eu acho muito bonita também nessa passagem é que eles estão caminhando, Jesus chega com ele e faz como se fosse indo mais para frente. Eles falam, não, fica aqui, já está tarde, né? O dia já está terminando. Mas quando eles reconhecem que é Cristo que está falando com eles, imediatamente eles saem de onde eles estão. Aí já não importa se é dia, se é noite, se é cedo, se é tarde. Imediatamente eles
corrigem ali a rota. E quando Jesus chama os discípulos, né, ao longo dos evangelhos a gente vê Jesus, quando ele começa a chamar os discípulos, tem muitas dessas expressões. E imediatamente, deixando tudo, levantaram e seguiram, no mesmo instante. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente não fica pensando o que vai acontecer, a partir de janeiro eu faço, na segunda eu começo. A gente começa imediatamente, é isso que eu gostaria de encorajar a mim e a vocês, para que a gente comece a fazer. E daqui a pouquinho a gente vai participar do batismo, da ceia. Inclusive fiquem tranquilos que é o pastor que vai conduzir esse momento. Para ninguém ficar pensando, mas quem que vai fazer? É o pastor, calma. Daqui a pouquinho a gente vai receber novos irmãos na fé. E para eles eu gostaria de contar um segredo. Não foi vocês que encontraram Jesus. Foi Jesus que foi até vocês, como ele foi aqui no caminho de Emaús buscar os seus discípulos. Não foi vocês que aceitaram, foi a graça de Deus que chegou até vocês e que trouxe vocês para tomarem a decisão de estarem aqui hoje, porque a nossa natureza quer fazer o que esses discípulos estão fazendo. A gente quer se afastar, mas só Cristo pode trazer a gente de volta. E o que eu desejo para toda igreja, não lá em 2026, mas a partir de hoje, é o que está escrito no verso 32, que eu achei muito bonito, onde um olha para o outro, um discípulo olha para o outro e diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Então que a gente possa deixar a palavra de Deus queimar o nosso coração, porque esse mesmo Jesus é o que está aqui hoje com a gente, é o que caminha conosco. Tem um versículo, eu acho que ele se tornou o meu favorito da Bíblia, que me deixa muito emocionada, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Porque às vezes a gente lê as escrituras e a gente pensa, mas isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos. É verdade, mas Cristo não ficou lá atrás, Ele está aqui hoje com a gente. Ele continua com a gente. Então, esse Cristo é o que está comigo e é o que está com você hoje. E as Escrituras, nós também temos acesso hoje a essa palavra que queimou o coração deles, está disponível para a gente hoje. Só que se ela ficar fechada, ela é só um livro, que é até bem bonito, mas é só um livro. Se ela estiver dentro do carro, dentro da mala, quando a gente for viajar, é só um livro. Ou se ela estiver aberta lá em um salmo, no cantinho da casa, é só um livro se ninguém lê. Mas quando a gente lê, ela é a palavra de Deus. Quando a gente lê, ela é um encontro nosso com o nosso Criador. E é através dessa leitura que a gente encontra as respostas que a gente tanto busca para a nossa vida. E quando a gente lê, é o encontro com o nosso próprio Criador. E para encerrar, eu gostaria de deixar 3 conselhos baseados na palavra para vocês. O primeiro, de acordo com essa leitura, é cuidado ao se afastar da comunhão do povo de Deus. Porque foi isso que eles fizeram. Quando eles voltam para Jerusalém, quem é que estava lá? Os outros discípulos. E às vezes a gente quer se afastar por algo que aconteceu, por uma expectativa que a gente criou. E quando a gente se afasta, o coração também começa a esfriar. Porque não existe, como o pastor sempre lembra, não existe igreja sozinha. Igreja de uma pessoa só não tem como. Eu vou orar na minha casa, eu vou buscar na minha casa. Não tem como. Já é difícil a gente fazendo isso com o povo de Deus, né? Mas quando a gente se afasta, então, o coração começa a esfriar. Então, a primeira coisa é cuidado para não se afastar da comunhão com o povo de Deus. E quantas vezes a gente já não foi fortalecido pelo testemunho de alguém dentro da igreja, né? Você olha para a vida de alguém e pensa, poxa vida, essa pessoa passou por isso e continua glorificando a Deus, eu também consigo. Eu não tenho tanto tempo, será que eu vou conseguir ir no encontro das mulheres? Aí eu vejo mulheres jovens com as crianças, com o marido e com tudo, e que vem. Então eu falo, eu também consigo.
E você vai fortalecendo a fé dos seus irmãos, às vezes sem nem mesmo saber. A segunda coisa é: coloque as suas expectativas no lugar certo. E o único lugar certo da gente colocar a expectativa é na pessoa de Jesus, né? Porque quando a gente olha para uma outra pessoa, não dá certo. Se você colocar a sua expectativa em mim, misericórdia, não vai dar certo. Porque eu vou te frustrar em algum momento e você vai sair da igreja porque você discutiu com alguém, porque não concordou com alguém. Então, coloque as suas expectativas em Cristo e também não coloque nas circunstâncias, porque se a gente for analisar, Jesus havia dito para os seus discípulos que ele seria entregue, que o Filho do Homem seria entregue na mão de pecadores. Eles haviam sido alertados já sobre isso. Mas quando aconteceu, o olhar ficou na circunstância e não na promessa que Cristo havia feito. E isso ainda continua hoje, né? Tem até aquela passagem que Jesus entra no barco com os discípulos e ele diz: passemos para o outro lado. O que ele tinha dito? Que eles iam passar para o outro lado. Aí eles entram no barco, vem a tempestade, os discípulos entram em desespero e acham que vão morrer ali, mas Jesus tinha dito que eles iam chegar do outro lado. Mas o olhar saiu daquilo que Cristo havia dito e foi para as circunstâncias, e porque foi para as circunstâncias, veio o medo. E hoje Jesus continua dizendo para a gente: passemos para o outro lado, não está aqui. Então, quando vier as tempestades, né, aos nossos irmãos que serão batizados e também aqueles que fazem parte da igreja, não fique preocupado, porque ele disse que haveriam tempestades, né, que haveriam aflições, mas ele também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E terceiro e último lugar, e último conselho é: caminhe com Jesus. Eu acho bem bonito quando o pastor nos lembra, né? Não aprendam sobre Jesus, mas aprendam de Jesus. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente está aprendendo ali com o Senhor, né? O Senhor está falando com a gente. Então, caminhe com Jesus. Não viva como se Ele fosse ficar aqui nesse templo no final do culto e você fosse ter um encontro com Ele só domingo que vem. Não, leva Ele junto com você. Chama Ele para entrar lá na sua casa, né? Mas Ele vai mudar umas coisas de lugar. Não pode convidar, né, e fazer como quem convida uma visita para entrar em casa e a pessoa começa a se aproximar de alguma coisa e a pessoa já pensa: não mexe aí não, né, senão pode quebrar, não toque em nada. Não, Jesus ele vai entrar e ele vai mudar as coisas de lugar. Convide Jesus amanhã cedo para ir trabalhar com você, mas ele também vai trabalhar do jeito dele, né? Não adianta a gente chamar Jesus para ir trabalhar com a gente e não pagar o nosso funcionário. Ele não tem nada a ver com isso. Também não adianta, né, puxando para o outro lado, dizer: Jesus, abençoe o meu trabalho, mas quando o meu patrão está de um lado, o serviço é feito de um jeito, quando o patrão sai, o serviço é feito de outro. Ele não está aí. Mas se você convidar ele para caminhar com você, então as coisas vão começar a mudar. Não que tudo vai ser perfeito, mas ainda no meio de uma tempestade, você vai ter a paz que excede todo o entendimento. Então, que assim seja a nossa vida, caminhando com Cristo e tendo a certeza que, apesar de nós, Ele vai ao nosso encontro e nos traz no caminho que Ele tem para nós. Amém?